Alô, 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 galera da Melier, começando mais um podcast Meliantes, tá? Hoje trazendo um pouquinho do mundo dos jogos pra vocês. Mas antes, e aí, Zé? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo beleza. Pronto pra mais um podcast? Sim, bom, com eco, né? Com Oi, eco. oi, gostei. Bom, oi pra todo mundo. E hoje um perfil interessante. Vamos sair um pouco da linha VFX, cinema, VFX, e vamos para a área de jogos. Hoje nós estamos trazendo um lado lúdico. Exato, vamos sociedade. trazer um pouco mais de interação com as pessoas, um pouco menos de zumbis assistindo telas brilhantes e desperdiçando suas vidas com filmes e... Não, hoje é dia de interação, hoje é dia de amizade, hoje é dia de alegria, de compartilhar experiências e de jogar na cara do amiguinho que você é melhor que ele. Hoje é dia de falar de jogos. Trouxemos o grande professor Hernani Guimarães, grande professor aí da Faculdade de Melier, professor de Game Design, roteiro e produção no curso, na graduação de jogos, e também coordenador da pós-graduação em produção artística para jogos. Tudo bem, Hernani? Bem-vindo aí, cara. Obrigado aí por aceitar o nosso convite de fazer esse podcast aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Valeu, Portela. Valeu, Zé. É um prazer estar aqui. Tenho acompanhado o podcast aí e é um orgulho estar aqui. Legal. Aos ouvintes... Saudações, gente lúdica! Já gostei. É assim que a gente começa, né? Uma boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo bom de dia quem todo, ouvindo, né? Pô, assim que esse é o espírito do podcast Meliante, né? Pra cima e trazer informação, né? Trazer não só curiosidade, não só isso, mas também abrir mais a mente dos nossos alunos e de quem quer entrar aqui na Melier, né? Tá, acho que é o principal foco, né, do nosso podcast. Mostrar pra galera de fora o que é a Melier, que a Melier não é só o 3D bonitinho, não é só o pontinho bonitinho, tem todo um processo por trás de tudo isso. Tranquilo? Então, só fazer um resuminho aqui do Hernani, como eu já falei, professor aqui da faculdade, né, e coordenador do curso de pós-graduação, né, de produção artística para jogos, doutorando no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né? Vulgo, como é, Hernani? Diversitas é um nome fantasia. O nome fantasia, né? Lá na Universidade de São Paulo. Coisa de tá? louco, hein? Com um projeto de jogo como alegoria, isso? Dentro do... Você usou esse projeto de jogo como alegoria para fazer o seu doutorado. É exatamente isso, né? Estou começando o processo, né? Acho que qualquer pós-graduação é um pouco de crise, né? Então, sim. você pensa, estou começando, e de repente o tempo acabou, né? Quando é isso. Então, você tem que encadernar, né? Tem que ir, né? Então, além disso também, o Hernani, escritor e autor de Gênesis Harmoniosa, né? Um livro lançado pela editora Coruja, livro de ficção. Eu gosto de quem escreve. Tá. Eu gosto de quem escreve livro. Quem escreve livro é outro nível. É outro patamar de conversa, né? Entendeu? A gente fica fazendo desenhinho, fica fazendo filminho. Eu já gosto mais de um cara que chega e fala, eu escrevo livros. Pronto, então não é só um, tá? Só para resumir mais um pouquinho sobre o livro Gênesis Harmoniosa, tá? Lançado em 2008, um romance que retrata um mundo de brinquedo, né? Mas não só isso. Um mundo onde é como eu posso falar, administrado por esportistas e... Acadêmicos, talvez? Acadêmicos, professores, né? Professores e esportistas, não é isso? Vamos usar uma palavra difícil, é uma sofocracia, é o governo dos sábios. O Platão? É o ideal do Platão lido por uma criança que brinca. Muito bom. Olha aí, muito bom, galera. Tá à venda na Livraria Cultura, né? O seu livro também. Ele está disponível em algumas lojas online. Em várias, né? Tá. Eu dei uma olhadinha hoje, estava lá na Livraria Cultura, achei bem legal. E também do livro Narrativas e Personagens para Jogos, né? Um negócio mais acadêmico, um livro mais acadêmico, né? Lançado pela editora Eric em 2014. Um livro sobre princípios teóricos e prática de desenho de personagens. Fez junto com o coautor Leonardo Lima, né? Certinho?
É isso aí mesmo, né, Hernani? Quer falar um pouco sobre esse livro? O livro mais voltado para o ensino técnico, o início do ensino superior, né? Não é um livro inacessível, tanto é que se usa em sala de aula. A gente tentou trazer um pouco do processo todo de criação de personagem, né? Então, a minha parte, sendo eu da cota dos intelectuais, como disse meu coordenador Reinaldo quando me chamou para cá. Exato. Né? Tem que cumprir essa cota aí, porque senão fica muito tecnocrata a faculdade. Aí eu faço essa parte inicial, mais a base, né? Legal. E aí o Léo Lima chuta pro gol aí nos princípios, pelo menos o começo da animação, depois das personagens, né? Então tem a parte de criação, criar o personagem como função da história, e também tem a parte de desenhar mesmo, papel e caneta mesmo, no Photoshop, desenhar mesmo, concepções de formas e aprender a desenhar também. É um livro bem curto, mas que fala de folha de personagem, folha de modelo, de princípios de rigging, de tempo do movimento, né? Então, em miniatura, o processo todo, né? Legal. E também presidente da Rebel, tá certo? Rebel? É Rebel? A gente Rebel. gosta de falar Rebel ou Rebel, tanto faz, é mó legal, rola um Rebel, David Bowie, todas as nossas festas. Tá, só pra ter assim, esse é Rebel Rede Brasileira. Rede Brasileira de Estúdios Lúdicos, né? Associação Sem Fins Lucrativos, que organiza o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, ou FAEL. Tranquilo, um evento anual aí, né? Pro mercado. A gente vai para a 6ª edição esse ano. Vai ser na USP no final de novembro, 28 a 30 de novembro. Ocorre sempre nesse período, mais ou menos, de final de novembro? Final de ano, segundo semestre a gente tem feito desde 2014, fizemos já em várias escolas. Legal. Trazer um dia pra... Já teve aqui? Não, só falta reformar o auditório. O cinema. E aí, João já tem evento marcado para a reforma do cinema. Estamos só esperando. Tá? E também quem quiser saber um pouco mais sobre o Hernani, tá? É só entrar no site lá da página oficial dele, que é www.alegoriadigital.wordpress.com. Tá, galera? Que vocês vão saber mais do trabalho do Hernani aí, vão ver mais trabalhos deles aí durante isso. Mas durante aqui a nossa conversa vão surgir, né, referências de trabalhos dele, de outros trabalhos também. Mas quem quiser saber mais a fundo, é só entrar aí na página, lembrando, alegoriadigital.wordpress.com. Certinho? Então, começar com... Posso mandar a primeira pergunta? Lógico. Ô, louco, meu! Eu soube que você é formado em filosofia, né? Você trabalha com jogos e tal, tudinho. A galera pensa que quem que trabalha com jogos é aquele cara que vive, né, jogando ali, o game maníaco, essas coisas tudinho. Mas lembrando, galera, jogos não é só videogame. Jogos tem todo um mundo aí gigantesco. E eu queria saber, o que fez você ir trabalhar com jogos? Sendo formado em filosofia, tudinho, o que te fez ir trabalhar com jogos? O mundo é lúdico, não dá para escapar. E tá ficando mais lúdico. Sim. Isso é um fenômeno cultural, comercial, né? E espero que seja um fenômeno político. Né? Que o mundo fique mais divertido, quero dizer. Eu trabalhava como jornalista e eu acho que tem tudo a ver, vamos dizer, o trauma de jornalista que a gente vivia, que é o seguinte: sendo um jornalista de cultura, né? Eu consegui chegar ao lugar que eu queria, que era entrevistar autores de livros importantes e super chatos, professores, intelectuais, artistas, né? Psicanalistas, esse tipo de gente era o meu mundinho. Mas tinha uma coisa acontecendo no começo deste século, né? Nos anos 2000 e pouco, sim, em que você via que, poxa, jogo tabuleiro voltou com tudo. Toda hora tem essa notícia, mas de fato voltou. Existe uma renascença dos jogos de sociedade, né? Nossa, e o mundo está ficando mais divertido. Pelo menos esse papo de gamification tá em tudo que é lugar. E aí eu falava, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso de uma maneira
como a nossa maneira, né? A nossa maneira de jornalista de cultura, que faz um texto mais denso, um texto mais forte, uma entrevista mais a fundo, e às vezes, não necessariamente o meu editor, mas outras pessoas em volta chegavam e falavam assim, mas cara, você trabalha com arte, filosofia, você quer trabalhar com um joguinho, bicho? Né? Então eu acho que é lógico, tô fazendo um draminha, né? Mas é a realidade, né? Mas acaba sendo essa realidade, né? O triste é que essa pergunta ela acontece demais no Brasil, principalmente, né? Tudo que você vai fazer, o cara, mas você vai fazer isso, né? É impressionante como ninguém para pensar e fala, caralho, se ninguém falou ainda, é porque provavelmente tem um potencial de exploração econômico grande. Qualquer coisa. É engraçado, nos outros lugares não é assim, né? Lógico, sempre tem dificuldade, mas esse raciocínio de você pensar, pô, vou explorar o universo de game. Pô, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Porra, cara, se ele tá chafurdando nesse meio, descobrindo que a sociedade ela é lúdica, por definição, o ser humano ele tem isso imbuído nas ligações do cérebro dele, né? A gente vai evoluindo e vai ganhando isso desde os animais mais antigos, vai absorvendo essa coisa da simulação de relações sociais para extravasar essas questões, né? Você cria o jogo para você trabalhar meio que inconscientemente essas questões, né? E a criança, ela brinca, né? Não necessariamente, não é você jogar o dado, né? O brincar é você simular situações através de padrões que se repetem, né? Assim, né? Então, é muito engraçado. E eu acho isso muito louco. Um cara virar e falar, eu vou estudar isso. Mas é joguinho, né? Então, eu acho que todo mundo que está ouvindo, eu acho que deveria de pensar um pouco nisso, repensar, né? O que tem por trás de valor de exploração de tudo aquilo que parece esquisito, né? Porque você fala, vou estudar jogo, mas, cara, o que é o celular? O que é a experiência de você pedir uma comida no iFood? A experiência de você pedir... Por que você prefere o iFood e não o outro? Por que você prefere, sei lá, o Spoon Rocket e não o iFood? Por que você pede o Rappi? Quais são os padrões, quantidade de clique que você tem que dar, reação de recompensa? Um tem um mapinha que o motorista está chegando, outro não tem. Sim. A sensação de participação na tarefa, a recompensa demora mais, demora menos, né? Tipo, tudo isso são... Certamente. Não é? Tipo, estudos, né? Você estudar isso é dessa teoria do jogo, né? É aí que tá, né? Você deu bons exemplos de ludificação, né? Agora, essa passagem, acho que tem tudo a ver com o começo da sua consideração, Zé, que é o jeito que a gente acabou usando para defender a pesquisa sobre jogos, infelizmente teve que passar por falar assim, olha, tantos milhões de pessoas estão jogando, ou como aconteceu faz uns 10 anos, em que, dependendo do jeito como você contava, as pessoas abriam uma garrafa de champanhe para comemorar que agora o videogame fatura mais do que o cinema. Dependia de como você contasse, claro. Mas era o único jeito de falar que isso é importante, é que fatura dinheiro. Tinha que mostrar, né, E aí é isso, aí para escrever reportagem sobre o jogo, eu consegui primeiro fazer do ponto de vista econômico, ia para a página de economia do jornal. Sim. Aí lá, mais para frente, na página, no caderno de crianças. Para um dia, meses depois, eu consegui fazer uma reportagem sobre o jogo. Será que jogo é arte? Que é uma das coisas que o pessoal mais gosta de brigar, e aí finalmente a gente consegue emplacar uma reportagem sobre isso e tal. Felizmente, a molecada que vem para ser nossa aluna agora já chega meio com isso resolvido, né? Tá mudando o olhar. Pelo menos a aceitação do lugar social do jogo. Agora, o que fazer com ele é o que me interessa. Legal. Como pesquisa. A pergunta é, como tu enxerga hoje em dia a importância dos jogos dentro da sociedade? Tá? E se você acha que a sociedade tá perdendo esse preconceito de falar que jogos, né, seja como for, não é coisa séria. Né? Existe muito disso, é uma brincadeira, né? Não é sério. Mas eu queria ver como você tá vendo isso daí hoje em dia. Existem vários sentidos da palavra lúdico, né? E se a gente confunde todos os sentidos, fica mais difícil de conversar, né?
existe um sentido original, né? Ludus em latim é jogo com regras bem estabelecidas, aquele conceito que quase toda cultura ou toda cultura tem, segundo o Johann Huizinga, né? Aquele autor de Homo Ludens, né? Toda cultura diferencia jogo de brinquedo, jogo de brincadeira. Jogo tem regras muito claras para começar. Essa é a definição que quase todo mundo usa para falar é jogo ou não é, né? Esse sentido primeiro de lúdico, né? Como estabelecimento de regras, como estabelecimento de um círculo mágico, né? Toda essa coisa, ele tá aí desde sempre. O que tem de interessante para ver nessa questão é que culturalmente a gente começou a associar o jogo a então esse mundo de regras que é sério só dentro do círculo, dentro do campo, né? Que não é sério em outros sentidos, nunca poderia fora ser daqui sério. Não vai funcionar para nada, né? Exato, então é muito sério enquanto tu tá na quadra de jogo do futebol, mas o futebol não é uma coisa séria fora da quadra, ou a brincadeira é muito séria dentro. E acho que as pessoas acabam não enxergando que as regras que a gente aprende nos jogos desde crianças são um paralelo das regras que a gente constrói como civilização, né? Das leis, para começar, mas tem um monte de normas no nosso dia a dia que não são só leis, né? São normas de convivência, são jogo. O que eu acho muito louco é que se você for explorar a fundo, eu olhei ali no celular, não tava vendo o MSN, não tava olhando o WhatsApp não, eu tava tentando lembrar o nome de um livro que eu li, para fazer meu TCC. Aliás, escutem aí, anotem e vão procurar esse livro, porque qualquer pessoa que está trabalhando com comunicação, chama Mundo Codificado, do Wilhelm Flusser. Conhece o Wilhelm Flusser? Flusser é o mais brasileiro dos filósofos tchecos, será que pode falar isso? Pode ser. Eu gosto muito dele, assim, leiam esse livro, é muito legal, eu li faz 10 anos atrás, eu não vou conseguir citar grandes coisas, mas eu lembro de estar lendo esse livro e estar pensando muito do quanto essa membrana vai indo mais fundo. Se você pensar também, por exemplo, a religião, ela é um exemplo claro de como funciona o jogo, porque você cria regras e simulações e imagens para certas coisas e faz as pessoas reproduzirem aquilo com papéis específicos e tal, até o momento que a pessoa incute isso dentro dela e toma isso como verdade. E é muito louco que o jogo, ele emula isso, né? Você, quando é criança, você joga futebol, né? Então você aprende muitas coisas que tá dentro do futebol que você não tá percebendo, né? Que passam batidas, né? Exato, né? Tipo, seleção, a disputa, a competição, regras específicas. Por que você não pode pegar com a mão? Porque alguém falou, né? Então, tipo, você começa... Trabalhar em grupo, né? O trabalho em grupo, tal, você levar uma coisa de um ponto ao outro da melhor forma possível, superando... Então, por que era uma coisa de homem, né? Porque se esperava do homem esse tipo de coisa. Você competir, saber trabalhar em grupo e conseguir fazer algo sair do ponto A para o ponto B da melhor forma possível, mais rápido possível e dominar o campo do inimigo, né? Tipo, então assim, esporte de homem, esporte de mulher. Na verdade era o que esperava-se de um homem, um papel que ele ia fazer naquele jogo. Então você vai simular isso, né? O peão homem, né? Eu acho legal você trazer a questão do esporte coletivo, né? Que é um ideal da modernidade tardia, né? Quer dizer, esse movimento olímpico, final do século XIX, né? Quando surgem esses grandes esportes coletivos, né? Futebol, rugby, depois basquete, coisa assim, né? Você padroniza, né? Isso, né? Porque, veja, que até antes disso, o esporte é muito individualista, né? Isso o próprio autor que eu acabei de citar, o Huizinga, fala, né? Ele é um historiador da era medieval e ele aponta bastante essa questão. É verdade. Que é muito bonita se a gente for pensar, mas é aí que está o pulo do gato, né? Que cada esporte vai codificar o comportamento de uma maneira, né? Então, o movimento olímpico foi um movimento... E ainda se a gente supõe que a Olimpíada continua seguindo o ideal, né? Não sei. Mas a parte toda a questão política, econômica da Olimpíada tem essa questão que é didática e é civilizacional, né?
E o que me interessa quando falo em alegoria, em parte, é isso, é pensar quanto que essas regras ensinam ou como é que um homem deve se portar, né? Então tá na moda, eu tenho ouvido bastante gente de jogo, gente que trabalha com jogos, criticar muito o futebol, né? Que põe em comparação, não sei se já viram, né? Existem memes assim falando, olha, o que é... o que o futebol ensina e o que, sei lá, o esporte da vez, né? O futebol americano ensina, né? O futebol ensina que se você rolar no chão e gritar e chorar, você ganha alguma coisa. Se você acusar o outro falsamente, você ganha alguma coisa. Ele puxou minha camisa, não sei o quê, né? Então tem muita gente que fala que até o futebol que a gente tanto ama e que certamente é um esporte mundialmente popular por causa dessas dobras, dessa malandragem, essa né? saída da regra, né? Mas ela tem esse lado que muito moralista detesta, né? Que outros jogos têm regras muito claras. Opa, vamos parar, vamos ver na câmera, porque o certo é o que é o justo. O futebol vive da incerteza sobre o que é o justo, por exemplo, né? E ele acaba formando civilização, formando a nossa cultura. E um reflexo também, né? Nada mais que essa reclamação no jogo, essa coisa tudinho, também vai, querendo ou não, é um reflexo da sociedade, né? Um reflexo de todo um contexto que a gente está vivendo também. Né? Até porque a gente nem sabe, o futebol lá fora também é diferente do nosso futebol aqui. Sem dúvida. E não é na criação do futebol que ele se perverteu, né? Foi em algum lugar no caminho. Nada contra, amo futebol, mas é isso, né? Os esportes evoluíram. Alguns evoluíram para falar assim, vamos colocar uma câmera e vamos ter certeza do que aconteceu antes de continuar. Outros não. Outros falam, não, o legal é ter incerteza porque o ser humano é falho e tal, né? São modos de enxergar o mundo, né? Modos de representar o mundo, de criar o mundo, né? Quem criou o futebol, ou essa criação coletiva, o futebol é uma criação coletiva, mais 100 anos, federações mais ou menos interessadas no bem do esporte ou do comércio, vão criando essa coisa coletiva. A teoria tá ali, né? Mas a prática... mas é isso, então... Pelo que eu vejo hoje em dia, a sociedade sim está enxergando de outra maneira, né? Os jogos em termos geral. Mas aí eu tenho até medo de falar isso aqui, mas eu vou falar. Você acha que gamificação tá virando uma moda? Já é uma moda. Tudo tem que ter joguinho, tudo tem que... Sim. Às vezes eu falo um pouco de maneira jocosa, né? Eu passo um pouquinho desse conteúdo nas nossas disciplinas aqui, né? O curso superior tecnológico é muito curto para tanta coisa, né? Mas a gente vê um pouquinho de ludificação. Eu gosto mais de falar ludificação do que gamification. Não tanto pela questão da língua portuguesa e tal, porque se fosse inglês eu ia querer falar ludification do mesmo jeito. Até porque ludens é latim também, então querendo ou não. Estrangeirismo por estrangeirismo, toda a língua né? Não, a distinção estaria que o lúdico a gente usa num sentido mais amplo. Sim. Originalmente jogo com regras, mas se ampliou, né? Hoje em dia, em qualquer língua, quando você fala lúdico, você está querendo dizer brincadeira, né? Não só regras formais. E a ludificação ou gamification aparece na indústria, né? No mundo do trabalho, não no mundo do entretenimento, aparece como a integração de elemento de jogo, elemento divertido. Essa moda, ela já pegou. A questão é o que fazer, né? Como o que fazer, fazendo, né? Tem jeito bom e tem jeito não tão bom. E por que você acha que de 2000 para frente, lógico, tem o advento da informática e de você poder fazer muito jogo mais fácil, né? Você consegue fazer e programar, tá? Mas por que você acha que se fez necessário? Eu tenho uma ideia, eu vou perguntar para você, mas daí eu vou falar o que eu acho. Mas por que você acha que se fez necessário no ambiente de trabalho você ter que empurrar tanto o jogo para as pessoas, assim, tipo... Por que você acha que as pessoas precisaram disso para aprender certas coisas? O que você acha que tem no jogo que num outro processo normal não teria? Eu não quero ser muito professoral, mas vou ter que usar um autor. Não, a gente está aqui para isso. Eu acho que o legal do podcast é isso. Não é? O legal do podcast é que você pode jogar a referência que a pessoa pode dar pausa e procurar, né? Exato, isso que é o melhor. Esse é o tesão, isso né? aí, é isso que é o legal também, que a gente não deixa isso amarrado, né? Não pode. Não. E o espaço é esse. Se quiser viajar, se quiser filosofar, é agora mesmo. Todo mundo fala do Homo Ludens, né? O segundo livro
referência para a ludologia, né, sem dúvida, em popularidade pelo menos, Os Jogos e os Homens, né, o livro do Roger Caillois. Não foi lançado em português do Brasil, mas em português de Portugal ele é disponível, tá? O Roger Caillois fala o seguinte, ele continua um pouco o que 20 anos antes o outro autor tinha falado em Homo Ludens. Ele continua o seguinte, a gente escolheu das várias coisas, dos vários sentidos lúdicos, né? Então eu falei que tem esse problema de a gente confundir tudo num sentido só. Tem vários sentidos lúdicos, eles meio que identificam o seguinte, ao longo da história da civilização, a gente escolheu um sentido e preferiu um dos sentidos de lúdico. A gente privilegiou das várias coisas que são muito humanas e muito lúdicas, a gente privilegiou a regra, a gente privilegiou o respeito, as normas, a justiça da regra, né? Então, até quando é para sorteio tem que ser um sorteio justo. Né? As pessoas têm que sentir que elas estão sendo respeitadas. Né? Esse é o lado, vamos dizer, racional e é o lado super moderno do pensamento sobre jogos. O que o Roger Caillois aponta tem um outro lado do lúdico que a gente foi matando com a racionalidade moderna, que é o lado do que ele chama de mimicry, né? Que seria o tema, seria a aparência, a fantasia, né? Que a gente foi deixando de lado os jogos. O que são os jogos do século XX, né? Eu tô tomando a modernidade como algo que termina no século XX, agora já acabou a modernidade, a gente está depois da modernidade, né? Mas o que é o jogo no século XX? É um tabuleiro bem abstrato, né? O xadrez, a gente aprende a jogar xadrez. Alguma criança fantasia com uma batalha medieval e tal, mas não é. É um jogo esquemático, que não tem sorte nenhuma, é um jogo frio, é um jogo lindo, mas o tema dele é um pouco deixado de lado. Essa é a cultura que a gente foi construindo. Então, além de responder com a resposta do mercado, fácil, tem uma indústria cultural precisando ganhar dinheiro, o capitalismo precisa do entretenimento para ocupar as pessoas e para gastar o dinheiro das pessoas, tudo isso vale, mas tem ainda um fator cultural que a gente já gastou o instinto do jogo na seriedade, nas regras, na habilidade, no raciocínio, e agora a gente parece que estava faltando um gostinho de fantasia, de pluma, de tal, e isso tá vindo forte. Legal. Tá forte mesmo. O que eu tava reparando, assim, que você falou que você gosta quando a gente dá uma filosofada. Acho que nem vou fazer as minhas perguntas aqui, eu vou tentar entrar com você e ver o que acontece. O que eu tava pensando, né? É que eu vou pensando enquanto eu tô trabalhando, né? A gente, graças a Deus, tem uma área que a gente pode ficar viajando enquanto a gente está fazendo. Alguns processos que a gente faz, né? Enquanto, por exemplo, você está desenhando, enquanto você está modelando, você consegue pensar, até ouvir um podcast às vezes. Né? Um dia desse eu estava pensando sobre isso, assim, por que a nossa sociedade hoje em dia, né, precisa do jogo em qualquer processo, assim, tem que ser legal, que você falou, né, tem que ter uma roupagem. Aí eu estava pensando, você já falou uma coisa, que é a linha de raciocínio que eu ia entrar. Eu acho que o pós-modernismo, ele destruiu, na verdade, o pós-modernismo é a destruição, né? Ele é o que se a gente nomeia como pós-modernismo, o derretimento dessa tipo de estrutura de trabalho de sociedade que você acredita no futuro, né? Então, por exemplo, trabalhe durante 50 anos nessa empresa, você vai ter aposentadoria, case com essa pessoa, não sei o quê. O mundo moderno era um mundo de ordem linear, que nem você falou. Então, o jogo do mundo moderno era um jogo quadrado, era um jogo, respeita essa regra, você ganha isso aqui, faz isso aqui, entra nessa empresa, trabalha, que você vai ser, isso aqui, que é a sociedade dos nossos avós, bisavós, até os nossos pais, mas que flipou no nosso, digo eu que nasci em 88. Graças a Deus. O mundo está nessa constante crise, porque de 5 em 5 anos tem uma crise e tem um apogeu, uma crise e um apogeu. Você não consegue planejar mais de 10 anos, mais de 5 anos. Mas você precisa trampar. Então, eu acho que a palavra seria engajamento. Não sei, porque como você faz um cara aprender, como você faz o cara entrar num flow, ele precisa ter engajamento. Então, você dá a opção de jogo das coisas, que é a recompensa
imediata de alguma coisa. Então, faz isso aqui, você ganha um negocinho. Faz isso aqui, você ganha um negocinho. Faz isso aqui, ganha um negocinho. Faz isso aqui, ganha um negocinho. Faz um treinamento de cachorro, né? Então faz o aqui. que, na minha opinião, também acaba causando um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia, que é a angústia e a ansiedade. Porque como você precisa ficar estimulando as pessoas o tempo inteiro e dando doce o tempo inteiro, tudo tem que ser feito na ideia não do da vício, troca, né? mas é da... Então, assim, como você não tem o passado, então você não sabe qual é a sua missão. Sim. E você não tem o futuro, então você não sabe qual é a sua missão também nesse sentido de, tipo, aonde você quer chegar, e você tem um presente constante, você tem que dar a suquinha pro cara o tempo inteiro. Então você traz a gamificação para dentro da empresa, você traz a gamificação de novo para o aplicativo, para as relações interpessoais. O Tinder, o que é o Tinder? A gamificação do relacionamento. Exatamente. E o que acontece? As pessoas estão praticamente esterilizadas. 5 anos de Tinder, você esterilizou a sociedade. Não, ninguém sabe mais bater papo numa festa, ninguém sabe mais... Entendeu? Então você tem ao mesmo tempo... Eu joguei isso aqui porque eu coloquei o lado positivo e o lado negativo. Sim, o que você acha disso? Estou causando aqui. Né? Acho que você trouxe 2 planos que eu vou tentar separar, não porque eles andem separados, tudo anda junto, né? Mas a gente analisa para tentar enxergar melhor, né? Um plano que você apontou é esse mais aberto, a civilização como um todo, né? Esse problema da pós-modernidade, da falta de futuro, né? Eu acho que, se é para continuar usando o autor francês que eu estava usando, o Roger Caillois fala dos princípios do lúdico, né? Fala da sorte, fala da competição como aqueles modernos, né? A sorte que é usada para a justiça e a competição como o auge da justiça. O melhor ganha. O melhor leva. Que o melhor quem seguir a vença, regra melhor, né? Tem isso aí tudo. Mas o que estava faltando? O que vem depois, né? O que vem depois da crise? O que vem depois da crise, é o tema, né? Mas o outro elemento dos 4 elementos lúdicos básicos apontados pelo Roger Caillois é o que ele chama de vertigem. Muitos jogos são baseados na vertigem, mas culturalmente a gente nem sempre valorizou, né? Valorizou como transgressão. O cara que empina uma moto, o cara que faz um racha, ele está buscando a vertigem. E depois, na pós-modernidade, a gente oficializa a vertigem com o bungee jump. Né? Sim. Qual que é o jogo do bungee jump? Tomara que não seja um jogo de sorte, né? Tomara que eu não morra, né? Exato. Tomara que seja só vertigem. Não é isso? E aí, nesse sentido, você fez um paralelo com a mecânica do jogo e o que a gente está sentindo. O mundo fluido é um mundo de vertigem, um mundo em que a causalidade parece não existir, então a gente está sempre perdida. Sim. Talvez, então, num sentido, seja isso. A gente está vivendo jogos que tentam corresponder a isso, ou uma cultura que tenta corresponder a isso. Né? Esse é o plano grande. Eu acho que nesse respeito, os jogos têm um papel um pouco, não quero dizer reacionário, mas de trazer uma tradição de volta, que lógica ainda funciona. Você pode estar num mundo que as certezas são muito líquidas, mas, sei lá, a Terra ainda é redonda, né? Existem fatos ainda, né? E os jogos ajudam a gente ver a constância dos fatos, né? As regras que funcionam e as estratégias que funcionam. Hierarquia, né? Regras. Continuam funcionando logicamente, né? Então esse é um plano importante aí dentro do que você apontou. Não, é que eu acho legal porque eu acho que um remédio, eu abri e falei que existem jogos com cara de pós-modernidade, que isso está dando uma corroída na percepção das pessoas de recompensa e de ideia de jogo, mas eu também acho que o jogo também é uma solução muito legal, porque se você for pensar isso, ele traz o que é bom do mundo moderno, que vem aí desde o, vamos dizer assim, iluminismo até o final agora da sociedade industrial, que é ordem, hierarquia vamos dizer assim, ordem, hierarquia e vamos dizer assim, uma alinhamento de expectativas, vamos dizer assim, mesmo que não se chegue. Né? A sociedade industrial foi criada em cima disso, né?
Amor, ordem e progresso. Vamos dizer isso. Então, assim, o jogo, ele mesmo, independente de qual nível de diversão a pessoa entre, mas a atividade de jogo, ela traz isso e coloca de uma forma inconsciente na vida da pessoa que está vivendo nesse mundo bastante, que a gente estava falando, caótico, assim, né? Sem muita perspectiva, valores que são valores que, querendo ou não, independente do nível de corrupção ou não da sociedade, a gente aqui, são valores que nortearam elas, que são valores inseparáveis da sociedade, né? Que a gente não consegue manter uma sociedade unida sem certos aspectos. Isso era um dos pontos, né? Eu falei que eu ia separar em 2 planos. Esse era um dos planos. O outro plano, você já apontou também, que contradiz esse primeiro, que é, poxa, os jogos ajudam a ensinar valores, lógica, cultura, só que a gente projeta o jogo e a gente, como civilização, tem um desenvolvimento nos últimos 100, 120 anos de psicologia, né, que nos permite usar o jogo para projetar a emoção, para projetar a experiência do jogador e às vezes, aí é isso que você falou, às vezes em vez de mostrar os valores, os melhores valores, o que a gente está adestrando as pessoas, acostumando a prêmio, acostumando a certas expectativas irreais, zumbificando, sei lá como dizer. Né? Aí acaba perdendo até o primordial, né, do jogo, que é o que você falou agora. Que a gente vê, pô, tem o que tem de gente alienada por causa de jogo, sabe? Mas aí entra, porém, será que ela está sendo alienada por causa do jogo? Ou será que ela está sendo alienada por causa de uma sociedade que ela está vivendo? É a química, né? Porque muita gente bota a culpa no jogo, né? Que é muito mais fácil. A parte mais, vamos lá, mais fraca, né? Aí dessa linha aqui. Mas será que é o jogo mesmo? Você bota o cara num trem que é uma lata de sardinha, não tem um solzinho, uma arvorezinha para olhar. Aí ele fica lá esmagado. Tá certo? Para ir para um trabalho que de repente nem é muito estimulante, portanto ele não tem por que estudar. Você vai reclamar que o cara tá jogando aquele jogo que o reestimula e o premia toda hora. Ele é viciante. Exatamente. E ele é viciante porque você vai viciar e você vai querer comprar mais vida no joguinho e vai dar dinheiro pro cara. Culpa do capitalismo. Mas é difícil você dizer a culpa é do jogador, né? Jogo, né? Ou a culpa é do jogo. Sim. É difícil. Eu ia agora perguntar coisas mais práticas, que nem você falou do início, lá quando você estava fazendo matéria sobre o mercado, para poder justificar. Porque, querendo ou não, a gente está aqui numa faculdade que está formando profissionais, eu queria algumas respostas suas nessa linha também. Então, a primeira pergunta é assim, o que hoje em dia o mercado brasileiro, né? Você pode falar, lógico, do internacional também, se você quiser. O que você tem visto, assim, que tem sido mais demandado, assim? Quais profissionais, quais habilidades? O que assim, tipo, até software que a galera usa para desenvolver um jogo? Até mesmo falar um pouco do jogo de tabuleiro. Existe já essa indústria no Brasil? Ou é uma galera mais que importa? Tá importando o jogo? Porque pessoas que jogam, tá dando para ver que tem. Mercado consumidor tem, mas como é que tá essa indústria? O que tá sendo demandado aí? Por exemplo, se eu quiser fazer jogo hoje no Brasil, eu vou mais pro videogame mesmo? Ou faço um jogo de tabuleiro? Ou existem empresas aqui que estão fazendo aqui em São Paulo, sei lá, jogo corporativo, né, para treinamento, né, que é gamificação, né? Tipo, o que é o mais próximo que eu consigo chegar de jogo hoje em dia, se eu quero trabalhar com isso? O que eu consigo fazer? Excelente. A gente falou da notícia que se repete anualmente, do tipo, jogos de tabuleiro... Está crescendo no Brasil. Né? Todo ano tem essa notícia, ela merece uma certa ressalva, né? Porque, veja, por exemplo, este ano na Abrim, né, eu costumo frequentar a maior feira de brinquedos da América Latina, para ver o que eles têm lá de lançamento em jogos. E brinquedo também, que eu adoro brinquedo. Mas, aí você vê ano após ano, né? E houve uma certa bolhazinha, né? Do mesmo jeito que antes a gente teve aquela bolha no começo do século, em que algumas empresas internacionais dos jogos digitais abriram escritório aqui, ficaram 1 ano ou ficaram 2, 3 anos, dependendo da empresa, e depois falaram assim, olha, não dá para pagar esses impostos aqui, ou
às vezes até fecharam falando assim, a gente achava que tinha profissional, mas não tem profissional, né? E saíram. Do mesmo jeito que teve essa bolhazinha, se a gente pode chamar, né? A gente teve um crescimento de empresas e depois um rearranjo, não dá para dizer que sumiram as empresas, elas estão aí, vários exemplos de sucesso, gente que sempre vem aqui falar na escola para mostrar jogo sendo feito por brasileiros, né? Lógico que a gente tem, mas o que aconteceu foi isso. Então, algumas empresas dos digitais se reorganizaram, a gente está vendo isso, a mesma coisa aconteceu agora, um pouco depois, com o tabuleiro. Várias pequenas editoras de jogos de mesa foram abertas nos últimos 10 anos e nos últimos 2 ou 3 anos a gente viu umas fusões, né? A Galápagos, aí, grande exemplo nacional de jogo de tabuleiro, né? Que conseguiu estabelecer o quê? Aquela fórmula da licença, né? Eles não trabalham muito com game design, eles trabalham com comercialização, tradução, né? Localização do produto, se for o caso, né? E distribuição, né? Isso que o pessoal de jogo de sociedade, de jogo de tabuleiro está fazendo no Brasil, né? Essas empresas acabaram, eu dei o exemplo da Galápagos, que foi comprada por uma multinacional, né? As outras menores acabaram, algumas se fundindo, né? Criando parcerias, uma adquirindo a outra, por um rearranjo. Quer dizer que o hobby está forte, tem espaço para autor nacional de jogo de mesa, mas é desse jeito, né? É desse jeito, pensando parceria com o mercado internacional. Mais ou menos como várias empresas brasileiras do digital fornecem, sei lá, desenho para a empresa estrangeira, né? Fornecem assets para a empresa estrangeira. A minha empresa faz miniatura para jogo de tabuleiro europeu. A gente trabalha com o que chama Thundergriff. A gente modela em ZBrush, os pininhos são aqueles jogos lindos, assim, feitos em Kickstarter, que os caras, mano, dão a mãe para comprar o jogo. Tipo, coloque a sua mãe aqui e receba um pack especial, tal, isso aqui, tal. Os caras põem, mano, os caras pagam uma grana, assim, a gente faz. Eles imprimem, a gente fabrica asset para jogo de tabuleiro, cara. Legal. Você vê, então é uma área que... E é legal, porque você ganha em euro, né? Sim. Então é, tipo, muito legal. A gente presta serviço. Querendo ou não, a TFG aí, né, produzindo jogo também. Né, lógico, tipo, uma das maiores empresas, né? Eu ia perguntar pra você, agora com o dólar aí a 4 e cacetada, será que não é um momento dessas que estão licenciando, talvez começar a criar umas propriedades próprias e que usar essa mão de obra que está só localizando e nacionalizando, começar a fazer uns o engraçado é que tem jogo de brasileiro, mas é difícil chamar de jogo nacional. Pensa que Sérgio Alabama, o maior criador de jogo brasileiro, né? Ele tem o lendário Jogo da Fronteira lá, que foi lançado pela Estrela, e era o jogo que você tinha que passar a fronteira e mentir sobre o que tem dentro da sua mala. É um jogo de blefe, né? Foi meio polêmico, né? Com esse tema. A Estrela nunca mais fez, né? Queriam até tirar do mercado o que tinha no mercado por causa desse tema imoral e não sei o que. Relançou com tema de Robin Hood, com tema de xerife de Nottingham, né? Você representando a turma do Robin Hood, mentindo por uma boa causa, né? Relançaram então. Relançaram primeiro na gringa, primeiro no estrangeiro, né? Então o autor nacional conseguiu o contrato com a empresa estrangeira e aí, bom, o artista vai ser o artista da empresa estrangeira. O que eu estou vendo bastante é isso, é artista brasileiro, autor, game designer brasileiro fazendo o contrato primeiro lá fora e depois alguém traz o jogo para cá. Né? E por que, tipo, eu vi na Comic Con ano passado, tinha lá o stand da Estrela, acho que era Estrela 70, 50 anos, não sei quantos anos a Estrela fez de aniversário. Acho bastante coisa aí. E eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu olhei e falei, cara... Eram os legal jogos, é a Estrela. É legal, a Estrela tá em viva e tal, mas eu olhei e falei, mas são as mesmas coisas, cara. Tipo, por que você acha que não houve essa renovação até mesmo nas grandes empresas brasileiras, assim, no sentido de,
Pô, então também licencia, importa, porque querendo ou não, o War é um licenciamento do Risk, né, que lançou aqui no Brasil. O Monopoly, o jogo, o Banco Imobiliário que a gente jogava era licenciamento também. Então por que eles não continuaram? Você tem um motivo? Assim, na verdade, só uma consideração sobre o War e Monopoly, né? Eles são bem o marco dessa escolha estratégica por empresas como Estrela e Grow. É difícil botar a culpa, apontar o dedo, né? Porque são empresas aí com décadas de existência, toda uma estrutura, né? E eles fizeram escolhas na virada do século, né? Na questão, e eu vou usar o exemplo de Banco Imobiliário e War, que são das duas empresas aí, vou usar esse exemplo como marco. O que acontece é que esses jogos que em outros tempos foram licenciados efetivamente, né, ou por algum breve período pagou-se propriedade intelectual para os detentores lá no primeiro mundo, né, recentemente a coisa se resolveu de uma forma jurídica muito comum, que é a seguinte: para quem não sabe, nem a lei de direito autoral brasileira, nem que eu saiba a maioria das leis do mundo, garante proteção às regras do seu jogo, tá certo? Existem vários outros jeitos de você proteger a propriedade intelectual do seu jogo, mas a lógica dele, não tanto. Entendi. Você pode patentear a marca, as ilustrações, o nome, mas... E aí, mecânica não, a gente tem a gente tem, na verdade, uma ética ou uma etiqueta de não copiar o jogo do outro. E em alguns casos, quando a cópia, né, o plágio estrutural é muito grande, nos Estados Unidos, por exemplo, há ganho de causa. Por exemplo, jogos para Facebook já apareceram alguns casos em que houve processo e foi ganho porque uma empresa copiou demais o jogo da outra. Descarado, né? Não é o caso de War e Banco Imobiliário. Nesses dois casos, o que se considera, né, o consenso que está em prática War é uma marca da Grow. War não é o Risk. O War não tem licença do Risk. O War tem uma regra diferente. Não estava nem perguntando nesse sentido. Eu estava perguntando assim, por que elas se mantiveram num portfólio tão curto? Eu só quis fazer essa consideração, que é uma diferença importante, que eles não pagam, né? Eles não licenciaram efetivamente. E eles escolheram falar o seguinte: então eu vou mudar mais uma vírgula. Já tinha uma vírgula diferente no meu manual em relação ao seu. Eu vou mudar mais um pouquinho. Vou tirar, então pensa detetive, vou tirar as clássicas ilustrações do Coronel Mostarda, vou fazer um pouquinho diferente, porque assim dá para dizer que o jogo é nosso. A marca detetive, a marca War, né, a logomarca, o nome, né, são nomes brasileiros, propriedade brasileira. Essa foi a escolha da Estrela, com certeza. A Grow é um caso intermediário, mas a Estrela, com certeza, eles falaram: olha, vamos trabalhar com a nossa marca, que é muito boa, está estabelecida. Sim. Nossa marca é Estrela, nossa marca é Banco Imobiliário, tá certo? E aí a gente distancia um pouquinho. Não vamos fazer parceria porque a gente não precisa pagar, certo? Essa foi uma escolha, mas eu vou usá-la como um símbolo de uma escolha maior, que é uma escolha, sei lá, por preço e não qualidade, às vezes. Né? Porque na hora que você diz, olha, eu não vou me associar a eles, eu também estou jogando fora a ilustração deles e vou fazer a minha, que de repente não é tão boa. Né, dos caras, o estudo de design do produto, né? E uma das maiores razões porque as empresas do mundo inteiro fazem parceria internacional para imprimir junto. Então seria negócio para eles imprimir junto com a Hasbro. Imprimir nos Estados Unidos ou na China, né? Imprimir na China com alta qualidade para os Estados Unidos e para o Brasil. E a distribuição que fica por eles, né? Que aí cada um ganha na sua distribuição. Isso, que é o que o pessoal faz em tabuleiro hoje em dia. Em vez de fazer isso, essas empresas grandes falam: não, a gente dá conta sozinha, vamos segurar essa onda sozinha. Puxa, o brinquedo chinês está muito barato, vamos fazer o quê? Para de fabricar aqui e compra da China.
Mas, de novo, é uma escolha estratégica. A China oferece várias qualidades. Depende do preço que você quer pagar. Não é isso? É isso mesmo. E aí a gente tá no Brasil, né? Porque a China oferece o iPhone, sei lá, alguma coisa, mas também oferece um iPhone. Né? Eu fiquei muito triste, olha, eu sou um fã da Estrela porque eu coleciono Playmobil. Teve uma fase legal do Playmobil na Estrela, com licença, né? No Playmobil sempre oficial, né? Mas aí acontece isso. Outros brinquedos, o Ferrorama, por exemplo, né? Quando eles quiseram relançar a primeira vez, eles relançaram com moldes que não faziam jus ao Ferrorama clássico, era baratear, era apenas baratear. E aí frustrou bastante os fãs e agora, aniversário aí da Estrela, eles fizeram coleção Ferrorama clássico e tal. Um pouco, quer dizer, eles demoraram para entender o que o público queria. Sempre correndo atrás, agora eles entenderam que é melhor eles fazerem os moldes deles velhos, retomar o passado, fazer o G.I. Joe não, né? Fazer o Falcon, né? Fazer o Falcon original, em vez de, felizmente, escrever comandos em ação na caixa, a marca deles, e trazer um daqueles bonecos sem nenhuma articulação que você compra por R$5 numa cartela no Mas era tão banca. legal. Comandos de ação era tão legal. Pois é, então. Mas aí eles mantiveram o nome e colocaram um produto muito abaixo do que era aquela marca que pertence a eles. Eles acabam queimando a marca. Sim. Então, a Estrela demorou um pouco para encontrar o caminho. Tão errado? Não sei, porque eu não sei quanto que eles faturam, certo? Agora, um outro caminho intermediário foi feito pela Grow, por exemplo, que fez parceria com as grandes editoras europeias, trouxe alguns jogos europeus da nova onda, né? Os jogos deste século ou da virada do século, que são super interessantes. E aí é uma questão de cultura também, que o brasileiro não quis pagar. E ele continua pagando muito dinheiro pelos jogos sempre, né? Em vez de jogar um Catan, um Carcassonne que vieram e ficarem encalhados na loja. Agora uma pergunta mais pessoal. Qual é o seu jogo xodó? Aquele que tu fala pra todo mundo, que todo mundo deve jogar, todo mundo deve jogar um dia esse jogo. Qual seria esse jogo? Teu xodó? Dureza que eu tenho... Os alunos perguntam isso, né? Imagina que deve ter um monte aí. Mas... E aí toda aula eu falo um jogo favorito em uma plataforma, né? Eu acho um jogo exemplar por várias características, assim, se eu fosse obrigado a fazer o ping-pong, né? Um jogo só. Um jogo, Final Fantasy Tactics. Ele é um jogo tabuleiro pro videogame, né? Um jogo tático pro videogame, né? Então a mecânica é bastante complexa para um jogo de tabuleiro, mas bastante parada para quem gosta de ação dos jogos eletrônicos. No entanto, já que eu tive que falar, eu falo esse jogo porque ele tem uma mecânica muito redonda. Ele tem um roteiro bom, ele esteticamente usa o melhor que eles têm tinham na Squaresoft, agora Square Enix, né? Que é isso, música erudita de orquestra, pintor para fazer conceito de personagem, né? Então fica um resultado muito bonito, ainda que seja aquele RPG japonês com figura cabeçudinha de cabelo espetado. Né? Eu ia perguntar se não é isso que ainda deixa o Brasil um pouco atrás na questão de visualizar uma indústria forte, seja de game de tabuleiro e de game de videogame, a parte de arte. No sentido não de ter bons artistas, porque o Brasil tem bons artistas, mas o departamento comercial, o departamento financeiro, o departamento que está pensando em vender esse jogo, entender que você precisa lá no início conceitualizar isso aí num universo artístico, que nem você falou do Final Fantasy, é um exemplo fantástico. É uma obra de arte, no sentido clássico da palavra, é uma obra de arte. A música é perfeita, as ilustrações são lindas, o conceito visual é lindo, então todo o pacote gráfico cria uma linguagem assim. E eu vejo muito, né, à medida que eu fui
saí da faculdade e fui vendo amigos entrando na área de game, na área de tal, não sei o quê. E era sempre aquela coisa, era um programador que queria fazer jogo. Então era um cara que jogava, gostava muito de jogar e queria programar, mas assim, ele fazia primeiro o jogo inteiro e depois ele ia correr atrás de colocar a carcaça em cima, entendeu? E depois, mas daí a carcaça não encaixa. É um erro de projeto. Né? Eu queria perguntar assim, no que eu vejo, porque eu trabalho com isso, se não é talvez isso que falte na nossa indústria ainda, de novo, não bons artistas, isso a gente tem. Mas a máquina entender que você precisa criar o jogo no universo artístico dele primeiro e depois você pôr ele em produção. Eu não respondi sua pergunta sobre o profissional desejado pela indústria e agora entra a hora de responder isso com propriedade. Que é, poxa, do mesmo jeito que a gente estava falando, as empresas, as fábricas de brinquedo, né, que a gente ama da nossa infância, escolheram certas estratégias. A Grow escolheu a estratégia do jogo europeu, achando que o Brasil estava aderindo à pós-modernidade, mas pelo visto o Brasil ainda está meio atrasado. Né? Acho que a mesma coisa acontece na nossa área de audiovisual, e aí já estou colocando jogo digital na indústria de audiovisual, que é como se está fazendo agora. Né? E talvez precise dessa maturidade do mesmo jeito. Porque talvez esteja acontecendo de alguma empresa pensar do jeito que você está falando, pensar, vamos apresentar o nosso projeto como arte, Sim. vamos conceber a coisa toda, mas a gente ainda tem um mercado que funciona como tudo começou. Como tudo começou, um engenheiro, um programador, o técnico, né? Que não tem treinamento artístico e que vai pensar só num dos lados do que é o lúdico, né? Que são as regras e o funcionamento, e não na fantasia que o artista vem para trazer, né? Então, eu acho que nesse sentido, ainda a profissão que o cara vai conseguir mais fácil entrar é como programador, né? Mas a necessidade que a gente tem é a necessidade do artista que Sim. consegue realizar uma necessidade que a gente tem. Ora, a necessidade hoje é de uma cultura um pouco mais exigente, vamos dizer assim, né? A gente tem exigências estéticas, exigências de roteiro que não tinha antes para videogame. Sim. Antes a gente engolia qualquer coisa no videogame. Pouco, né? E eu acho que ainda quem manda às vezes, né, o empresário, esse cara que era só um programador e teve que contratar uns artistas para trabalhar para ele, esse cara às vezes ainda pede uma paleta muito infantil, ele ainda pede um cartunesco demais, né? Ou se for pro outro lado, né? Todo mundo acha que basta fazer alguma coisa muito dark, muito terror, que vai agradar e vai ser super sério, Sim. quando pode ficar ridículo, né? Aquela falta de maturidade para pensar o que eu quero fazer, né, esteticamente. Isso eu vejo até no nosso contexto, né? No contexto educacional, em aula, tudinho. Acho que até o Hernani pode completar isso daí. Eu dou aula de Cinematic lá na graduação de jogos. É difícil colocar na cabeça do aluno ali que, calma, teu jogo não é só a parte técnica não, né? Teu jogo tem a narrativa, a parte de roteiro, a parte de como você vai mostrar aquilo ali, de como... Então. Ainda é difícil por causa disso. Também entra a parte social e financeira aí, porque como você falou, é muito mais fácil você ser contratado como um programador do que como um artista, mas também eu vejo muitas empresas hoje em dia deixando um pouco esse lado. Já vi alguns alunos meus sendo contratados, alunos de jogos sendo contratados para trabalhar com Cinematic, não para trabalhar com programação. Então, porque... Sabe, esse lado artístico, as empresas também olhando, calma aí, tá começando aos poucos a mudar, poucos. E tá aos poucos a gente encaixando na cabeça dos alunos que, calma, programação é necessário? É necessário. Mas ela pode ser necessária para você conversar com o cara, você, como artista, conversar com o seu programador. Não, é que eu não queria... só para fazer, né? O que eu queria complementar, assim, o que você está falando, eu queria mais a fundo, porque o nome do curso aqui, qual que é? O curso da faculdade não é design de jogos? Supostamente, um curso desses deve formar um designer de jogos. Só que a profissão de designer de jogos seria aquela profissão, ou
uma carreira múltipla, né? Não, sim. O generalista, né? Não, porque o que eu queria, porque eu queria colocar é nessa questão do que eu estou dizendo, não é o artista, eu estou falando na concepção do jogo no sentido assim, é design de jogos. Então, design pressupõe uma pesquisa conceitual antes, aí uma criação de um painel semântico, uma paleta de cor específica, um estilo da história da arte específico, que você vai usar uma iluminação específica, um estudo de ferramental. Então, o seu jogo é Segunda Guerra Mundial, fazer a pesquisa, a paleta de cor dessa época, a fotografia. Seu jogo é sobre medieval, tem o medieval baixa Idade Média, alta Idade Média, Idade Média mística, Idade Média druida, Idade Média celta, Idade Média viking, Idade Média... Quase um heavy metal, né? Thrash metal, aí heavy metal, aí tem esse heavy metal. Então, aí tem essa Idade Média mais gótica, que é uma Idade Média romântica, vamos dizer assim. Então, assim, isso é o que eu tô falando, que é design de games. Sim. Quando você vai criar a ideia e a interação e tudo mais, você tem que criar essa linguagem, esse universo. E é isso que eu sinto que alguns alunos e ainda uma grande parte da nossa indústria sofre um pouco para perceber. Eu não sei os motivos, eu não estou julgando, não estou falando que eles não fazem. Eu estou falando assim, alguma coisa tem aí que está impedindo a gente de trabalhar essa questão, porque na minha visão, sempre que eu vejo matéria que você está falando, indústria de games no Brasil, aí você vê o gameplay, fala, tá faltando, esse logo não tá funcionando, essa interface não tá funcionando, tá meio ultrapassado, o estilo do jogo não conversa com o acabamento final, o laser que tá disparando a arma não combina com esse universo, é Segunda Guerra Mundial, mas, sabe? Então, o que eu vejo muito aqui no Brasil ainda é uma interferência na concepção do projeto de jogo. Eu vejo muito uma coisa, um jogo de videogame demora muito para ser desenvolvido, não dá para você estabelecer um cronograma muito certo, isso é uma coisa. Agora, ele não ter uma estrutura de design, na minha opinião, isso é muito grave. Sim. Tem uma questão... Eu acho que é muito perigoso, não sei. Uma questão fundamental aí, que é o que é jogo, do sentido de qual é a sua função, né? E eu sei que isso é outro desses assuntos que as pessoas usam para brigar, né? Mas eu acho que é um pouco o estatuto do jogo, do mesmo jeito que o estatuto de outras formas culturais, né? Sei lá, cinema, rádio, né? O que são. Por exemplo, eu gosto de questionar os alunos no nosso primeiro semestre aqui do curso superior, né? A gente faz essa proposta do jogo para mudar o mundo. Ela é uma proposta provocativa justamente porque a gente tem na nossa cultura um valor que é historicamente estabelecido de que o jogo é inútil. O jogo é só um joguinho. É brincadeira, né? Se fosse para servir para alguma coisa, seria trabalho, não seria jogo. E a mesma coisa acontece com as artes tradicionais, antes que me briguem comigo, porque eu tô dizendo que jogo não é arte. Mas é isso, cinema não é para ser educativo, cinema é para ser arte. Cinema não tem interesse. Né? Cinema não interessa para ninguém, né? O cinema não serve a ninguém, a arte não serve a ninguém. Coisa de comunista, óbvio. Arte só pela pode arte. ser coisa de comunista. Mas é isso que é interessante, porque se fosse uma arte comunista, ela ia ter que ser política, né? Alguns chegam a achar que a arte pode não ser nem política, pode ser nada, né? Isso também me irrita um pouco esses caras. E isso que é um pouco a provocação que a gente tem que fazer, porque de certa forma está no nosso contrato quando a gente vai jogar, você senta no jogo, numa mesa de jogo para jogar, está no contrato da coisa que ninguém vai morrer de verdade, que você não vai perder o seu dinheiro de verdade, na maioria dos jogos pelo menos, não é isso? E que, portanto, o jogo não é sério, o jogo é frívolo até. E isso justifica que as pessoas tratem tão mal a interação, o design estético, né? Todas essas coisas que você apontou. Que elas vão dizer, isso é só uma pequena diversão. Óbvio que do mesmo jeito, a gente sabe muito bem que para essa diversão funcionar, você tem várias técnicas boas, né? Isso se o jogo for totalmente inútil. Aí eu tenho que provocar os alunos e falar, bom, mas e se o seu jogo, além de ser
útil para ele mesmo, né? O jogo pelo jogo, a arte pela arte. O jogo é bom porque é um jogo divertido. Sim. Se além disso ele ainda tiver uma mensagem ou alguma outra coisa, será que essas coisas competem? Às vezes compete. No meu mestrado eu tentei analisar o roteiro de um jogo e falar assim, esse é um roteiro artístico ou é um roteiro de jogo? Se é que dá para separar. Sim. E se fosse para separar, eu acho que os japoneses, por exemplo, frequentemente vão escolher falar assim, isso é um jogo, né? Frequentemente eles vão falar essa história aqui, né? O exemplo que eu gosto de pegar é: vai explodir a espaçonave. Você tem poucos segundos para ejetar o escape pod, né? A cápsula de sobrevivência que vai te levar de volta para o seu planeta, certo? Se você for apresentar isso como uma sequência cinematográfica, é bem possível que você use, né, uns cortes rápidos, o pessoal tenso, né? A questão do timing vai ser muito importante, né? E principalmente as ações das pessoas, né, vão mostrar essa urgência, não é isso? Ora, num jogo famoso dos anos 90, todo mundo já ouviu falar, Final Fantasy VII. Sim. Essa cena é apresentada e o que eles decidem fazer como sequência lúdica? Eles falam assim, vamos fazer um jogo tipo Guitar Hero, que você tem que seguir uma sequência para conseguir destravar o escape pod e fugir. Aí eu digo, bom, aqui eles escolheram que você sinta todo esse frio na barriga, toda essa vertigem, né? Sim. Como jogo. Mas não como realidade, porque a forma como ele apresenta a cena, do tipo, o cara te dá uma pista para você decodificar. Se a vida do cara depende disso, ele não vai me dar uma pista. Ele vai falar, tá aqui, tá desbloqueada a senha, vambora, vamos fugir daqui. Né? Fica inverossímil do ponto de vista do roteiro. Sim. Mas é porque ele, nessa hora, ele tá dizendo para você, eu sou um jogo, eu não sou um roteiro de cinema. Né? Bom, é esse tipo de coisa que eu provoco meus alunos. Até o roteiro de cinema mesmo, né? É feito pra manipular o espectador. Se você tá fazendo chorar ali, a gente manipulando ele. É isso que eu acho uma coisa que eu falo bastante na minha aula, essa briga entre o cinema e o jogo, né? E eu acho que o jogo é bem mais interativo do que o cinema. Bem. A interatividade do espectador no jogo, eu acho que a inserção no jogo é muito maior do que uma inserção no filme, né? O filme é aquilo que tá te apresentando ali na tela. Você não pode, né, sair dali. No jogo não. Acho que no jogo o errar tá te influenciando ali, tá te manipulando também. Sim. Né? Acho que isso é uma interatividade. Mas, quer fazer mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Eu ia só para fechar a visão. É que ele já trabalhou, mas assim, o que ele vê aí para os próximos anos, assim, que nem eu falei, com essas situações, por exemplo, com a própria crise do audiovisual aí nesse sentido de que agora os videogames estão começando a receber alguns incentivos, mas o dólar está a 4 pau, então dependendo a gente pode começar a pensar em criar uma indústria de prestação de serviços, talvez. O que você enxerga, ou até mesmo de criadores, né? Se tem já, o que você tem visto aí nesses fóruns, nessas conferências que você tem feito, está se criando uma massa crítica de escritores de game, de artistas de game, de pessoas que estão pensando aqui no Brasil mesmo? Como é que tá isso aí? Tipo, para deixar a galera aí, até para quem quer cursar games aqui, ou na pós aqui de games que a gente tem, ou alguém que já trabalha na área, que está querendo, ou quem está querendo entrar no mercado, já estudou, mas quer entrar no mercado, assim, o que você diria para essa pessoa, assim, o que você... Certamente que oportunidades estão aparecendo. Então, por exemplo, a gente organiza lá o FAEL, né, o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. A gente vê chegarem pessoas, ano após ano, pessoas de áreas mais diversas. Entendi. Né? Antes era o quê? O criador de jogo tabuleiro, o desenvolvedor, que no Brasil era mais o desenvolvedor de jogos para dispositivos móveis, né? Agora já todo mundo lançando coisa para console, né? O educador, que era um educador que usava só um jogo de tabuleiro, mas que agora cada vez mais usa a realidade aumentada ou jogo digital mesmo, né? Começa a misturar coisas. Então, esse ano o FAEL, por exemplo, vai fazer parte de algo chamado São Paulo Play Week. Vão ser vários eventos. Então vai ter evento de ludificação
dos animais, por exemplo, né? Dos bichos de estimação. Vai ter evento pensando como a política é um jogo, as relações internacionais são um jogo. Então, acho que tá abrindo muito, né? Criptomoeda, moeda criativa, né? Entra como uma das facetas desse mundo ludificado, sim, né? A gente ter moedas virtuais, bom, só tem valor, toda moeda acredita, é virtual, né? Mas uma moeda ainda mais etérea do que o dinheiro, né? Isso tudo são lugares que flertam com o jogo, né? Porque é isso, se você vai dar uma moeda paralela, uma moeda alternativa, uma moeda criativa no seu trabalho, na sua escola, certamente que isso vai funcionar melhor se funcionar com tema, se funcionar com fantasia, como a gente falou, né? Então, voltando para aquela questão da moda da gamificação, as pessoas se acostumaram a isso, ao prêmio, ao pontinho e tal. Isso já funciona, já é legal pra caramba. O que falta agora é a pessoa que vai conseguir dar uma cara para esses pontinhos, né? Sim. Que vai conseguir dar um visual, que vai conseguir dar a experiência estética mais completa em tudo isso. Portanto, de novo, o animador, o desenhista tem um lugar esperando por eles. Né? Isso aí. Hernani, queria te agradecer aí. Foi, acho que até mais do que a gente esperava. Eu gostei. Né? Foi bem legal. Obrigado, cara. Você quer deixar algum recado, alguma coisa aí pra galera? Alguma indicação de leitura? Você já deu algumas aí, mas alguma indicação, qualquer coisa? Ou só mandar um abraço mesmo pra família, igual lá no programa da Xuxa, pro pai, pra mãe? Pro meu pai, pra minha mãe e pra você, não é isso? Eu quero só fazer o convite pro Fael, né? A gente tem abertas as inscrições pro Fael e o concurso Rebeldias. Nossa página é rebel.org.br. A gente tem esse Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que é para os artigos de quem pesquisa jogo, de quem desenvolve jogos e atividades relacionadas, quadrinhos, animação, brinquedo, né? E tem o concurso Rebeldias, que é para os produtos mesmo, né? Legal. Então, concurso de quadrinhos, jogos de mesa, jogos digitais e brinquedos também, né? rebel.org.br. Eu acho que esse é um lugar, né? É o tipo de evento que você vai encontrar pessoas com essas mentalidades diversas, com essas bagagens diversas que vão fazer esse futuro acontecer. Por mim, eu acredito muito que o futuro é lúdico. Sim. Agora, que maneira de ludificar o mundo? Bom, vocês têm Black Mirror, por exemplo, para mostrar várias maneiras ruins de ludificar o mundo, né? A gente espera que o mundo seja mais divertido, que seja melhor para todos, que a vida seja mais leve com os jogos e não mais competitiva só pela competição, não é isso? Que a vida seja mais cheia de cor, seja mais cheia de conteúdo, né? E não mais cheia de repetição, né? Isso depende da regra do jogo que a gente construir. Isso aí. Obrigado mesmo, Hernani. Então, galera, só para deixar aí um contato final aqui para vocês saberem mais aí do Hernani, né? Também tem o Facebook, né? facebook.com/rebellúdicos, né? Tudo junto, rebellúdicos, então junta tudo. E também, né, Zé, a gente vendeu o nosso peixe aqui, né? Algum canal aí que a gente pode saber mais do teu trabalho, a gente indica tantos alunos aqui, indica tantas pessoas, né? E a gente agora vai se indicar também, né? Um pouquinho. Fala aí um pouco do teu, Zé. Então, se vocês quiserem visitar o site da minha empresa, é Animuz, com Z no final, animuz.co, não é .com, é .co. E meu site pessoal, com os meus trabalhos mais legais e tal, da minha carreira como diretor de arte, diretor de animação, ilustrador, é www.josealmeida.com.br. E no Instagram, se você quiser dar uma olhada nessa minha cara de artista e professor, fazendo poucas e boas pelo mundo das artes, é Instagram, Zé, com H, né? ZEH _ Almeida.
Muito bom. Então, eu vou também, né? Vou vender um pouquinho do meu peixe aí, tá? Quer ver mais dos meus trabalhos, principalmente trabalhos fotográficos, vídeos e tal, tudinho. Eu, hoje em dia, estou usando como base o Instagram, então, @Portela com 2 L's e o numeral 1311, tá? Portela 1311. E também, eu falo um pouquinho de disco, tá meio paradinho o canal, mas tá voltando aos poucos, também com podcast aí, tá sendo preparado um podcast novo pro meu canal de discos, que eu tenho um pouco desse vício, para quem não sabe, tem um pouco do vício do vinil, tá? É @discos, DISCOWS 13, Discos 13. Quem quiser dar uma olhada lá também, confere um pouco. Zé, mais um pra conta. Muito bom, nossa, alto nível, hein? Quer dizer, para mim, um humilde ser pra nós, né? da animação, estou aqui prestando atenção neste homem que escreve livros, como eu disse no começo, respeito. E é isso, acho que eu queria deixar de recado final para o pessoal que está ouvindo, prestar atenção como essa é uma indústria bem plural, com vários níveis, né? Então você tem programador, você tem até o cara que vai fabricar as peças, o papel, então você tem designer gráfico de impressão, você tem também o designer digital, né? Se você for para game design, né? De design digital, de videogame mesmo, né? De audiovisual. Então você vê como essa indústria, ela é um nó de infinitas áreas, né? Então se você trabalha com cinema, quem sabe pode ser que daqui a alguns anos você esteja trabalhando com games. Se você é designer gráfico, está fazendo aí cartão de visita irritado nos fundos da gráfica, talvez seja um jogo de tabuleiro, né? Que vai te salvar da depressão. Então pense nisso, assim, entenda o jogo como essa indústria plural, bastante mutável e inovadora. E com uma crescente gigantesca. É impossível dizer, como o Hernani falou, é impossível dizer o que daqui para frente a nossa sociedade vai se tornar com tantas imersões possíveis e interações. Os carros vão poder ser interativos, o shopping vai ser interativo, o supermercado, as compras online. Aos poucos está aí, né? Tá tudo aí. Então, use esse seu cérebro humilde e reflita um pouco, pequeno ouvinte. Fica aquele meu abraço bem lúdico para você hoje. Um abraço maravilhoso. E é isso. Então Meia Lua Y. Forte abraço, um Hadouken de amor a vocês. aquela. É isso aí. É isso aí. Um abraço, galera.